Olá a todos, muito bem-vindos à Tribo Astral e aqui ao espaço de como está o céu. Neste preciso momento, às 20h41, está a passar-se algo muito potente e imponente nos céus. Plutão entra definitivamente em Aquário e por aí vai ficar até 2043, se bem que sai definitivamente de Aquário em 2044. Este trânsito vai ser tão revolucionário, tão transformador, que vai marcar um antes e um depois do mundo, não é? Da humanidade e sociedade tal como a conhecemos ao dia de hoje. Este processo, obviamente, não se vai dar de um dia para o outro, mas daqui a 20 anos, depois deste trânsito, nada, mas mesmo nada, será como é agora. Porque realmente as mudanças vão ser realmente profundas e radicais. E o que pensamos ao dia de hoje, que é utópico, que é inimaginável que possa acontecer ou que possa mudar, não será assim com Plutão em Aquário, não é? Porque asseguro-vos de que tudo vai realmente ficar radicalmente diferente. Isto pode parecer exagerado, mas não é, e ao longo do vídeo vão perceber porquê. Por isso chamei este vídeo Nova Era de Metamorfose do Coletivo, porque é isso mesmo que vamos não só assistir, como também fazer parte deste longo e profundo processo que vai durar 20 anos. Mas para podermos antecipar o que vai acontecer durante os próximos 20 anos, eu convido-vos a fazer aqui uma breve viagem ao passado e à história. E porquê? Porque é fundamental recuar no tempo e analisar que tipo de acontecimentos ocorreram em trânsitos anteriores de Plutão em Aquário. E esse regresso ao passado, essa compreensão do que se passou lá atrás, por exemplo, há 247 anos, que foi a última vez que Plutão transitou em Aquário, vai nos dar pistas muito concretas do que podemos esperar dos próximos 20 anos. E porquê é que eu falo em pistas e não em acontecimentos? Porque, obviamente, não se vão repetir exatamente os mesmos eventos, não é? Até porque o contexto histórico atual é totalmente diferente. Mas, sim, o que vamos ter é a mesma natureza de eventos. Então, reparem, que Aquário é um signo revolucionário e se quiserem saber mais sobre a energia de Aquário, para quem não sabe, eu recomendo que vejam o vídeo 6 aqui do canal, da Tribo Astral. Então, como eu estava a dizer, Aquário é um signo com uma energia de revolução e com a fusão de Plutão, que é uma energia de crises, de purga, de limpeza do que já não serve, Plutão em Aquário leva a uma implosão e abolição dos velhos e obsoletos modelos sociais para dar lugar a novos modelos. Então, ao longo da história, os trânsitos de Plutão marcaram períodos e processos de decomposição, de transformação e regeneração que levaram a uma metamorfose da sociedade e de tudo o que isso inclui, não é? As estruturas sociais, as estruturas de poder, as estruturas políticas, a economia e por aí fora. E, obviamente, de tudo isto também marcou em simultâneo uma renovação dos valores e crenças coletivas. Ou seja, várias revoluções dentro de uma revolução em que o protagonista é o coletivo. Então, Plutão em Aquário expõe e traz à luz o que está podre, o que é tóxico, o que já não serve nos modelos e paradigmas sociais contemporâneos. Então, as estruturas de poder, políticas, sociais, laborais, relacionais, económicas, vão sofrer uma reestruturação que ao dia de hoje é difícil de imaginar que é possível acontecer. Mas vamos lá viajar no tempo para percebermos melhor o que está em causa. A última vez que Plutão esteve em Aquário foi de 1777 a 1797, 98, porque foi quando ele saiu definitivamente de Aquário. Então, este foi um período que ficou marcado na história por revoluções e declarações de independência, isto tanto na Europa como na América. Durante essa época ocorreu na Europa a Revolução Francesa, isto entre 1789 e 1799. Este foi um período altamente revolucionário, não é? Por isso é que se chama Revolução Francesa, e foi de tal maneira potente e transformador da sociedade da época que marcou
nada mais, nada menos que o fim da monarquia e o início de uma república baseada nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. E reparem que estes princípios definem exatamente o que são os valores do signo de Aquário. E é importante perceber o que motivou a Revolução Francesa. E o que motivou foi a desigualdade social, a profunda crise económica, a precariedade e o flagelo da fome em que vivia na altura o povo francês. Reparem que foi a união do povo, a união do coletivo que conseguiu o que parecia ser impossível e utópico, porque conseguiram terminar e abolir a monarquia absolutista, não é? Conseguiram que a aristocracia e o clero perdessem os seus privilégios, conseguiram que a França se tornasse uma república, conseguiram proclamar os direitos do homem e do cidadão, não é? Em que foram estabelecidos os tais princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, conseguiram estabelecer profundas mudanças políticas e sociais, criando um governo mais representativo. E vejam o que parece ser, ao dia de hoje, um simples relato de factos históricos, a relevância e o impacto que todos estes acontecimentos tiveram, não só em França e na Europa, como no resto do mundo. E reparem também que todos estes factos aconteceram num espaço de 10 anos, durante o último trânsito de Plutão em Aquário. Morreu assim, na altura, um sistema social para nascer um completamente diferente e de acordo com as necessidades do coletivo da época. Isto é Plutão, purga, morte e renascimento. E isto também é Aquário, revolução de um coletivo, não é? Para quê? Para defender o interesse desse mesmo coletivo em que não há espaço para hierarquias, não há espaço para desigualdades. Com Aquário, ninguém é mais do que ninguém. Como há pouco referi, a Revolução Francesa marcou um antes e um depois, não só na Europa, porque inspirou e influenciou outros processos revolucionários, como a Revolução Haitiana, que ocorreu entre 1791 e 1804, e esta foi das mais significativas. Para quem não sabe, revoltas de escravos da história. Esta revolução é um exemplo poderoso da resistência e luta pela liberdade que resultou na abolição da escravatura no Haiti e que inspiram ainda outros movimentos abolicionistas ao redor do mundo. Vejam que loucura foram estas mudanças naquela época em que se deitou totalmente abaixo e radicalmente um paradigma social e cultural que parecia ser altamente sólido e indestrutível. A minha intenção, juro-vos, não é dar uma aula de história, mas para mim é fundamental ser didática, não é? Para quem está desse lado do ecrã perceba como funciona a astrologia. A astrologia funciona com a observação, não é? Da sincronicidade do que se passa no céu com o que se passa na Terra. E por isso os astrólogos podem estudar e antecipar acontecimentos, não é? Obviamente não esquecendo de incorporar na equação os diferentes contextos históricos. Por isso eu dizia há pouco que olhar para o passado, dar-nos pistas do que podemos esperar com este novo trânsito de Plutão em Aquário. Mas antes de avançar para o que podemos esperar com o atual trânsito de Plutão em Aquário, que vai durar até ao ano de 2043-2044, eu quero ainda sinalizar outra sincronicidade na última passagem de Plutão em Aquário, que foi também totalmente surpresa, inesperada e revolucionária para a época, que foi nada mais, nada menos do que a descoberta de Urano por William Herschel no dia 13 de março de 1781. E esta descoberta foi altamente impactante, não é? Porque foi o primeiro planeta a ser identificado com a ajuda de um telescópio, o que permitiu expandir as fronteiras do sistema solar, né? Até porque até então só se conheciam os planetas que se veem a olho nu, não é? Que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E era em Saturno que terminava o sistema solar, não é? E com a descoberta de Urano, por certo, o regente moderno de Aquário, como não poderia deixar de ser, tudo o que se pensava caiu por terra e abriu novos horizontes e perspectivas. Eu partilhei apenas alguns factos históricos da última passagem de Plutão em Aquário, que nos revelam claramente a natureza da energia desta fusão de Plutão com Aquário. E convido-vos a pesquisarem, porque há muitos outros acontecimentos históricos revolucionários que tiveram grande impacto nos diferentes trânsitos de Plutão em Aquário. Acontecimentos esses
que mudaram totalmente e radicalmente as sociedades da época. E agora vamos deixar o passado, não é? Depois desta breve revisita, que foi importante fazer para identificarmos e compreendermos, como eu disse há pouco, a sincronicidade, não é, dos acontecimentos no mundo com o que se passa nos céus. E agora sim, já podemos fazer aqui um exercício juntos do que esperar nos próximos 20 anos. E eu começaria o exercício analisando o que aconteceu desde que Plutão entrou pela primeira vez em Aquário, no dia 23 de março de 2023. Nestes primeiros contactos de Plutão em Aquário, antes da entrada definitiva, não é, que se dá hoje, agora, neste momento, eu creio que já tivemos um levantar do véu de temas que vão ser protagonistas nos próximos 20 anos. Já tivemos uma espécie de, como se diz agora, spoiler, daquilo que podemos esperar. E que factos é que ocorreram, que marcaram o último ano e meio, um ano e 8 meses? Tivemos o boom da inteligência artificial, em que assistimos de um dia para o outro a uma massificação em tempo recorde da inteligência artificial, por exemplo, do ChatGPT. E esta questão da inteligência artificial começou logo a levantar inúmeras preocupações, porque imediatamente se começou a perceber que muitos trabalhos, muitas profissões ficam totalmente ameaçados à extinção com esta nova tecnologia. Eu posso-vos dar um exemplo muito concreto que eu assisti na primeira pessoa. Como muitos de vocês sabem, eu além de ser astróloga, também sou consultora na área de saúde e muitos dos projetos em que estou envolvida são projetos de formação a médicos. E atualmente muitos desses projetos são em formato digital. E nesses vídeos formativos era muito habitual, portanto, a empresa a contratar locutores profissionais. E de um dia para o outro, e isto foi literalmente assim, os locutores foram substituídos pela inteligência artificial. A mim, pessoalmente, chocou-me muito, porque estes profissionais, muitos deles ficaram sem trabalho, praticamente um dia para o outro, porque as empresas, de uma forma geral, isto não foi só na minha empresa, foi mesmo de uma forma geral, deixaram de necessitar destes locutores, vamos chamar humanos, não é? Para percebermos aqui melhor do que é que estamos a falar. E por mais que me custe, porque sou muito sensível a tudo o que impacta negativamente a vida das pessoas, ainda mais quando é assim de forma inesperada, a verdade é que sou obrigada a admitir que a qualidade de locução, a versatilidade de se poder ajustar a locução exatamente ao pretendido e a imediatez do resultado são inegáveis. Sem falar do custo zero, não é? Imagino não seja sempre assim, mas por agora é custo zero, que implica atualmente usar esta tecnologia que obviamente ainda está muito nos seus primórdios e ainda vai evoluir muito. No entanto, claro, a vida e o sustento de muitas pessoas poderá colapsar e não devemos ser indiferentes a esse facto. Por isso, quem tenha uma profissão que possa ser substituída ou que seja ameaçada pela inteligência artificial, eu recomendo de coração compensar num plano B e num plano C, porque isto está tudo a acontecer muito rápido. E este é um dos lados sombras, não é, do que significa a adoção e a incorporação da inteligência artificial na sociedade e nas nossas vidas, não é? Porque a inteligência artificial significa aqui o início de um processo em que os humanos vão deixar de ser a única fonte de inteligência do planeta Terra, ou pelo menos esse é o objetivo da inteligência artificial. Ao dia de hoje ainda não estamos aí, mas para aí caminhamos. Outro acontecimento também muito relevante que ocorreu em março deste ano foi o facto de o Pentágono ter reconhecido oficialmente o fenómeno OVNI e a existência de vida e tecnologias de origem extraterrestre. A mim não me surpreende, não é? Porque Aquário também é sinónimo de futuro, de ficção científica tornada realidade. E creio que aquilo que para muitos era uma fantasia ou uma loucura sem sentido, eu acredito que vai passar a ser uma realidade. Até porque não há nenhum motivo, pelo menos eu penso assim, para pensarmos que somos os únicos seres inteligentes do universo. Outro tema que também que passou a estar em cima da mesa foi o facto de começarmos a ser conscientes de como a tecnologia e os mundos paralelos, os mundos virtuais, os mundos das redes, não é? Estão a provocar uma solidão e uma realidade fictícia que começa a ter
graves consequências na nossa vida, não é? Nomeadamente na saúde mental. Não nos podemos esquecer que Saturno é o regente tradicional de Aquário e Saturno representa, entre outras coisas, a solidão. E reparem que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, apesar de terem mais amigos, não é, do que nunca, amigos esses que são virtuais e que a maioria não significa mais que um número. E de repente começamos a perceber que estamos a perder o controle das nossas vidas, do nosso tempo, estamos a perder as nossas habilidades de humanos, não é? Que nos distinguem dos outros seres vivos, estamos a perder a habilidade de nos relacionar, de comunicar e, pior, de pensar e ter sentido crítico e capacidade de filtro, não é? De separar o joio do trigo. Também, cada vez mais pessoas tentam iludir a sua realidade, o que são verdadeiramente e a vida que têm. Nunca foi tão verdade a expressão anda meio mundo a enganar outro meio. Hoje, muitos já não conseguem parar de publicar posts para mostrar a quem quiser ver, não é assim de forma pública, as suas supostas relações perfeitas, ou casas perfeitas, ou vidas perfeitas, ou viagens perfeitas, ou já não conseguem parar de usar filtros destas aplicações para construir uma imagem de si mesmos que não existe, não é? Que não é real. E ainda relacionado com este tema, temos as fake news, que estão em crescendo e começa a ser cada vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que é mentira. Esta crise de verdade ou de mentira, estas novas adições relacionadas com o ecrã, não é? Com a tecnologia, com as redes, tudo isto é a ponta do iceberg que já nos foi revelada, não é? Deste lado sombrio do salto quântico que vai dar a tecnologia e tudo o que está associado a ela. Então, o que é que podemos esperar deste trânsito de Plutão em Aquário que vai durar 20 anos? Eu diria que vamos viver uma desconstrução da sociedade, né? Tal como está organizado ao dia de hoje, não é? Porque Aquário é o coletivo e esta vai ser a grande tónica. O mal-estar social que já se começou a sentir vai se expandir e gerar muita contestação e caos. Lembrem-se que do caos nasce a ordem, neste caso uma nova ordem. Para nos vermos livres do que está a mais, temos de bater fundo e viver uma crise para podermos fazer mudanças estruturais. E é isso que acredito que podemos antecipar, profundas reformas com uma descentralização do poder, uma sociedade mais horizontal e menos vertical, portanto mais igualitária. Eu acredito também que vai passar a haver uma participação mais ativa e direta dos cidadãos, e isto implica obviamente também que uma reorganização da política e do funcionamento das instituições, e também para que tudo isto que acabo de descrever aconteça, isto também, obviamente, vai implicar uma profunda crise dos regimes autoritários e não democráticos, não é? Portanto, há aqui uma resistência do poder, não é? Que está concentrado em poucos, mas eu acredito que devido ao cansaço geral da sociedade, das pessoas, vai haver aqui uma união e uma pressão que vai forçar a uma transformação total que vai obrigar, então, a esta descentralização do poder e da abolição de privilégios e que de aí vai emergir uma sociedade mais justa, igualitária e funcional. Pelo menos é o que eu penso e espero que aconteça. Outra tónica deste trânsito será também o gigantesco salto no que diz respeito aos avanços tecnológicos e científicos. Eu creio que nos próximos anos vamos dar aqui um salto gigante na ciência e na medicina. Também como Plutão representa o poder concentrado, não é? Do que é infimamente pequeno e potente. Eu acredito que uma das áreas que vai dar aqui este grande salto quântico é a área da genética e da nanotecnologia. Também Plutão fala-nos da psique.
e da capacidade de escavar as camadas mais profundas. E ao estar em Aquário, que nos fala de inovação, de vanguarda, eu acredito também que podem surgir novas terapias, terapias alternativas, inovadoras na área da psicologia, do autoconhecimento, que vão ter aqui muita adesão. E que vão crescer muito. E ao estarmos a falar de uma energia de coletivo, de grupos, não é? Aquário, eu não descarto também novas abordagens de terapia coletiva. Mas não só novas abordagens, também a astrologia, eu acredito que vai crescer muitíssimo nos próximos 20 anos. Urano é o regente moderno de Aquário e este é o planeta que está associado à astrologia. Eu também acredito que as constelações familiares vão dar também aqui um grande salto, não é, durante este trânsito, porque as constelações, reparem, além de trabalhar o indivíduo, não é, trabalham o sistema familiar a que pertencem e ao mesmo tempo trabalham todos os que participam na dinâmica das constelações, e por isso eu considero que esta abordagem de autoconhecimento, consciência, de transformação e cura é na verdade aqui um trabalho coletivo, em grupo e também para o coletivo, porque pessoas emocionalmente equilibradas e saudáveis e felizes vão contribuir também para uma sociedade também ela mais equilibrada e saudável. Bom, continuando, que são muitos temas para falar em tão pouco tempo. Eu acredito também que vamos seguramente assistir a uma rápida evolução na tecnologia, na área das telecomunicações e na forma como nos comunicamos, como viajamos e deslocamos, até porque se vai juntar aos céus, a potenciar tudo isto, o trânsito de Urano em Gêmeos, isto já em julho de 2025, se bem que Urano depois só entra definitivamente em Gêmeos em abril de 2026 e por aí vai ficar 7 anos. Também vamos ver, acredito eu, infelizmente, um aumento exponencial do cibercrime, ou seja, da atividade criminosa que se faz por detrás de um computador ou de algum dispositivo conectado em rede. E o cibercrime, como sabem, tem várias portas de entrada, não é? Através do roubo de identidade, seja pelo roubo e uso indevido de dados pessoais ou da utilização de inteligência artificial para uma simulação real, por exemplo, da nossa voz ou da nossa imagem, e muitas outras abordagens que agora nem sequer nos passa pela cabeça, mas que elas vão seguramente surgir. Bom, quanto a isto, só dizer atenção a estes perigos, não é, que já são neste momento muito reais, e por isso cuidado com as fraudes e não só, também cuidado também com a exposição das nossas crianças, para evitarmos, né, os abusos que infelizmente estão a acontecer de todo o tipo e que podem arruinar a autoestima e a vida, não é? De uma forma geral, das crianças e também dos adultos. Creio também que os conflitos, as guerras, serão cada vez menos corpo a corpo, tiro a tiro e bomba a bomba, não é? Acho que o formato tradicional das guerras vai mudar. Eu acredito que vamos passar a ter conflitos e guerras cada vez mais de informação e contra-informação, também já se começa a ver, de uso e abuso de tecnologia, não é? Para, sei lá, por exemplo, deitar abaixo pontos vitais, como por exemplo, sei lá, sistemas de fornecimento de energia, sistemas de fornecimento de água, sei lá, sistemas bancários, de instituições e por aí fora, e também, por exemplo, o uso de drones, não é? Como já tivemos a oportunidade de ver aqui uma pequena amostra com a guerra da Rússia e da Ucrânia e estes conflitos de Israel e Gaza, e pronto, infelizmente está-se a estender com outros países do Médio Oriente, em que se introduziram também aqui os drones e outras tecnologias, não é? Por primeira vez para causar dano e destruição. Há pouco falei-vos da inteligência artificial, que creio que vai ser um dos grandes protagonistas deste trânsito de Plutão em Aquário, e é muito provável que a inteligência artificial impulsione uma nova revolução industrial, vamos chamar assim, que a base desta revolução será a substituição massiva de trabalhadores humanos por robôs. Também vamos poder assistir ao vivo e em direto à ficção científica
a tornar-se realidade, não é? Como já tinha referido há pouco. Vamos ver seguramente avanços significativos no que se refere, desculpem, ao espaço, às viagens, a outros planetas e contacto também com outras formas de vida extraterrestre. E outro marco também importante que creio que também vai marcar este trânsito é o valor do conhecimento. Esse acredito mesmo que será nos próximos 20 anos o melhor património. E também por aí seguramente vão surgir lutas de poder pela propriedade intelectual. A nível pessoal, vejam onde têm aquário na vossa carta natal para perceberem em que área da vossa vida vos vai impactar este trânsito. Vejam também se vos toca planetas, ângulos, aspectos e os aspectos que fazem. Todos os que tiverem planetas, nomeadamente pessoais e ângulos importantes nos signos fixos, também vão sentir com intensidade este trânsito. Eu recordo que os signos fixos são o signo de Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E porquê é que eu vos falo dos signos fixos? Porque fazem entre si aspectos de quadratura e oposição, não é? Que são aspectos tensos. Obviamente, este é um trânsito muito longo e todo este processo de transformação não se vai dar de um dia para o outro, não é? Vai-se dar ao longo de todo este período. Mas vai haver momentos pico, momentos de crise, e esses momentos vão ser principalmente ativados com as quadraturas e oposições de Saturno a Plutão. E em que períodos é que isto vai acontecer? Anotem na vossa agenda que é para estarem atentos. Isto pode acontecer um bocadinho antes, até um bocadinho antes e até um bocadinho depois dos anos que eu vos vou dizer, mas o que vai marcar são 3 períodos fundamentais, que é 2028, 2029, 2035, 2036 e 2044. Como já perceberam, Plutão em Aquário traz consigo uma série de transformações profundas e intensas, tanto a nível individual como a nível coletivo. E também perceberam que essas mudanças trazem desafios. Assim, a jeito de resumo, porque realmente isto é tudo muita informação, eu diria que os principais desafios são o espírito rebelde e revolucionário, não é? Porque Aquário é um signo associado à rebeldia. Com Plutão em Aquário, há a tendência a desafiar a autoridade, não é? E as normas sociais de maneira assertiva e confrontativa, levando então a conflitos e instabilidade para promover e provocar as mudanças desejadas. Outro desafio, desconexão emocional e relacional. As pessoas podem realmente tornar-se excessivamente solitárias, dando aqui prioridade à tecnologia e esquecendo as relações humanas. Cuidado com isto. Outro desafio, o controle e manipulação. Plutão está associado ao poder e ao controle. E ao estar em Aquário, vai potenciar a tendência a usar tecnologias para manipular ou controlar grupos de pessoas, não respeitando a privacidade e tudo o que se refere às questões éticas. Outro desafio também são afinal, as mudanças radicais e disruptivas no mundo, não é tal como o conhecemos hoje, o que pode provocar e causar aqui muita ansiedade e resistência. No entanto, o trânsito de Plutão em Aquário também oferece oportunidades de crescimento e evolução, não é? Se tivermos consciência e se tivermos responsabilidade. E isso já depende, obviamente, da escolha de cada um de nós, não é? Do caminho que quisermos fazer. Por isso, pela importância deste trânsito, o impacto que vai ter nas nossas vidas, eu quis mesmo fazer este vídeo, não é? Para poderem refletir sobre o que promete esta longa passagem de Plutão em Aquário, para estarmos melhor preparados e termos a possibilidade de fazermos escolhas informadas durante todo este processo. Desejo que vivam esta metamorfose o mais natural e leve possível. Este é o meu mais sincero desejo, e que cada um de nós possa aproveitar esta energia de forma construtiva e contribuir para uma sociedade mais livre, mais justa e verdadeira. Se vos pareceu útil e interessante o tema portanto, aqui do trânsito de Plutão em Aquário, eu recomendo, para quem ainda não viu, que vejam também o vídeo da Astrologia em Rede com a Rosita Iguana, que aborda também este trânsito, que sem dúvida vai ser uma revolução em todos os sentidos, e vou-vos deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Agora sim, despeço-me com
Um beijo enorme, cheio de luz e até breve. Tchau, tchau.